Hoje quem aparece por aqui é Edgar Martins. Olá, Edgar. Olá, Maria Obrigada José. pela entrevista. Eu que agradeço pelo ter esse privilégio. O Edgar, você é conhecido pela sua voz, uma voz profissional muito reconhecida. O que eu gostaria de saber é, a partir de que momento você sentiu que a sua voz seria o carro-chefe? Bom, na verdade, Zezé, eu não sentiram. Né? Na verdade, eu comecei no rádio como operador de áudio e era operador de externa. Então, uma vez a gente saiu para fazer um jogo de futebol em Sorocaba e o repórter não foi. Então, o narrador, ele ficou em palpos de areia e falou, então você de vez em quando você perguntava, a bola foi fora? Foi, não foi, tal, né? E houve um lance de um pênalti duvidoso. E aí, Edgar, foi pênalti ou não foi? E aí eu narrei, por conta e risco, né? Ou de repente até meio inconsciente. Falei, não, eu fiz um comentário. E quando caí em si, aí já tinha ido. Ninguém falou nada. Tal. Na manhã seguinte, a gente chegando na rádio, o dono da rádio me chamou, o senhor Júlio Cosi. Ele falou assim, quem foi que autorizou o senhor a falar no microfone da rádio? Eu falei, perdi o emprego. Né? Aí ele falou, então a partir de domingo você vai fazer um programa de rádio. E estavam lançando o Corcel. Isso foi nos idos de 68. Que rádio era? Na Rádio Independência de São José do Rio Preto. E aí eu comecei a fazer o programa musical das 19 às 23 horas aos domingos. Né? E fui aprendendo a falar inglês, né? O nome das músicas em inglês, que me ajudou muito foi a Mauri Júnior, né, que trabalhava junto na rádio. Depois fui ler comercial nos programas durante a rádio, comecei a ler notícia, e foi. Aí quando eu vi já estava no meio, né? Mas eu mesmo nunca tinha imaginado, nunca havia me preocupado com isso. Eu admirava, gostava e tudo mais, mas de repente aí quando eu me vi na situação foi muito legal, foi assim, e não parei mais. Sim. E a sua voz, você sempre se deu bem com a sua voz? Você nunca achou assim, eu gostaria de falar mais agudo, ter minha voz muito grave? Eu nunca me preocupei com isso, né? Naquela era, né, eu chamo de era porque na minha idade a gente tem muito mais passado que futuro, né? Então, naquele tempo, as vozes mais graves eram as mais privilegiadas e tudo mais. Todo mundo queria trabalhar em rádio porque tinha que falar grosso, né, tal, ter uma voz mais grave e tal. Então eu nunca me preocupei. Hoje em dia não é uma preocupação, mas o que acontece hoje, por exemplo, o meu tom de voz, né, meu e de vários colegas e tudo mais, hoje a gente está num plano mais institucional. Hoje, se você vai acompanhar o mundo publicitário, por exemplo, você pode ver que hoje em dia eles estão preferindo vozes mais jovens do que as vozes mais pesadas e tudo mais. Né? Então, hoje não é nem uma preocupação, mas eu achei interessante porque a gente acabou ficando sendo considerado muito mais sério, né? Muito mais sério. Ou você faz voz caricata, né? Que eu fiz bastante, dublei bastante e tudo mais. Principalmente desenho animado, né? Não sei se você sabe, eu cheguei a fazer durante 2 anos a voz do Pepe Legal, quando o titular ficou doente e tudo mais. Então foi assim, mas hoje é uma realidade, mas essa preocupação eu nunca tive, não. Né? Até porque eu era top. A sua história com a 94 FM? A minha história com a 94 FM começou lá na inauguração dela, quando ela era a Rádio Comunicação FM Estéreo. Eu havia chegado em Bauru para fazer um trabalho com o pessoal da Globo de São Paulo e acabou não dando certo. E eu acabei ficando em Bauru e tal, conhecia tal daquele. E eu reencontrei o Zé Luiz Góes e a Tita Góes. Eles me acharam no hotel lá, poxa, o que você está fazendo? Estou passeando. Né? Então tá legal, você não quer ficar em Bauru? Aí me apresentaram para o Tobias Ferreira. E o Tobias Ferreira tinha acabado de inaugurar a Rádio Comunicação, né, que é hoje a 94. Então fui trabalhar lá com o Mário Moraes, com o Pedro Norberto, com o Tuba, né, tal. Depois aí em 79 eu voltei para São Paulo, voltei para as origens, né, mas a minha relação foi sempre essa. Então conheço essa galera da 94, Paulo Sérgio, conheci muito o Sica, que era meu amigo de coração,
Ao seu eu conheci em São Paulo, na Rádio Bandeirantes, né, muitos anos atrás. E foi assim, essa relação é uma relação bem familiar, sabe? Eu estou aqui assim, eu me sinto em casa plenamente, sabe? Chego aqui, a gente conversa, tem, como eu já disse, né, tem tanta história para contar, né? Então é muito legal. A minha relação com a 94 é algo familiar. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira como locutor, né? Você passou por várias empresas grandes, fez comerciais. Você falou do Pepe Legal, eu queria que você imitasse um pouquinho. Eu fazia algumas participações, até por conta da voz, na AIC, lá em São Paulo, né, que era uma das mais antigas dubladoras, né? E o titular, que inclusive era meu xará, Edgar Garcia, ele era o dublador oficial do Pepe Legal, e ele teve um problema de saúde e tudo mais, e um dia, brincando lá, o pessoal falou assim, faz um Pepe Legal que eu quero ver, né? Aí, ué, Babalu, você machucou meu nariz, assim, né? Fiz bem a voz do Pepe Legal, o cara falou, pô, tá aí uma oportunidade, né? E fui, apanhei para show, né? Porque naquele tempo a tecnologia era muito limitada e tudo mais, mas foi. E na área da dublagem também cheguei a fazer algumas participações com o Mutter, né? Que é aquele que tinha aquela risada lá, né? Que vai medalha, 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 medalha. Ultimamente dublei algumas séries aí do Pablo Escobar, o Drug Lords, que foi exibido pelo Netflix aí, e depois agora tiraram do ar porque eles preferem a versão original, com legenda, uma questão de... também não entendi até hoje. E a minha carreira profissional começou anunciando música, fui aprender a ler notícias, à época não existia faculdade de jornalismo, então, não sei se vocês lembram, ou até uma curiosidade a quem possa interessar, você tivesse 4 anos de registro em carteira, fazendo noticiário ou alguma atividade de redação, você poderia ter o registro de jornalista. Aí consegui o meu registro de jornalista, depois houve uma lei, tive que fazer 1 ano na faculdade lá em São Paulo, na Álvares Penteado, né? 1 ano para consolidar as exigências do MEC, né? E foi. E aí fui me especializando no jornalismo, lendo notícias, né? Então eu li notícias na Rádio Bandeirantes, eu li notícias na Rádio Record, na Rádio Jovem Pan, AM, tudo AM, tá? Não existia FM na época. No Rio de Janeiro, na Rádio Globo, na Rádio Capital do Rio de Janeiro, e fui, né? Fui indo. Trabalhei na CBN em São Paulo, trabalhei na CBN em Campinas, depois eu voltei para a TV e fui fazer locução promocional, que são as chamadas de novelas, de programas e tudo mais. E fui fazendo aquilo que eu achava que eu tinha condições de fazer, e graças a Deus acabou dando certo. Em 1986, eu estava na EPTV, que é uma afiliada da Globo lá em Campinas, e a CPFL tinha uma assessoria de marketing e estava mudando a presidência e tudo mais, e eles queriam fazer uma implementação. Eles tinham um tabloide chamado Prezado Companheiro, que era um modo dos colegas da área de concessão, que eram 234 na época, se comunicarem. Então eles me chamaram para ajudar a produzir e criar esse Prezado Companheiro em vídeo. Então a gente criou uma equipe de reportagem, saía pela área de concessão, conversando com um, com o outro, tudo mais, e as pessoas iam acabando se conhecendo melhor. Então, por exemplo, um funcionário de Campinas que não conhecia Potirendaba, não conhecia Bauru, não conhecia São José do Rio Preto, a gente mostrava a história da cidade, tudo mais, lá com os personagens principais. Então foi esse meu trabalho lá. E fui mestre de cerimônias, né, durante 11 anos da CPFL, que foi também uma grande experiência, algo que eu tinha feito muito pouco na vida, mas acabei me dando bem, graças a Deus. Você é de Bauru? Você nasceu onde? Não, eu nasci em São Paulo, capital. Minha mãe era campineira e eu também morei, uns 2 anos morei em Campinas e tudo mais, mas
tudo isso na infância, mas a minha vida eu sempre gostei do interior. E agora que você está em Bauru, eu queria que você falasse sobre esse momento, você fazendo esse programa na 94, fala um pouco sobre isso. Eu me aposentei, né? Fiquei só na área da publicidade, mas sempre com vontade de voltar para o rádio. Eu sempre vim para Bauru, porque a família da minha mulher era daqui, e eu sempre estive presente em Bauru, conheci minha mulher aqui, me casei aqui. E aí eu comentei com o Alceu e com o Paulo Sérgio, meus filhos vieram embora para Bauru para fazer o negócio deles aqui, e eu falei assim, eu tô querendo voltar para Bauru. Então tá. E aí a gente começou a namorar já há uns 2 anos, né, que venho ameaçando, ameaçando. E quando eu resolvi vir para Bauru, aí eu recebi um convite do Paulo Sérgio e do Alceu Rodrigues. E o Alceu criou esse programa com esse projeto do Inforritmo. Ele criou o Inforritmo e me ofereceu, eu peguei de bom grado, graças a Deus estamos indo bem. O Alceu criou um novo conceito jornalístico dentro do próprio rádio. É uma revista eletrônica, é para você sentar e a gente bater papo, né? Então, saindo daquele trivial do jornalismo mais cadenciado, né? Aquela coisa mais levada como o jornalismo pede, né? Então nós conseguimos transformar o Inforritmo em uma revista eletrônica. Graças a Deus está dando certo, a gente tem recebido vários elogios, algumas críticas, óbvio, né? Tem gente que sempre observa alguma coisa, mas nada que deponha contra o trabalho, mas sempre as sugestões que são sempre muito bem-vindas. Edgar, a gente sempre encerra com um talento. Qual é o talento de Edgar Martins, sem ser falar bem? Vixe Maria, hein? Eu gosto de pescar, mas não sei se eu sou tão talentoso para pescaria. Já fui baterista de banda musical, mas também não sei se tive... Eu acho que o meu maior talento, Maria José, é amar a vida, amar o que eu faço, amar os meus amigos, amar a minha família. Eu acho que esse é um talento que Deus me deu e que o dia que eu fechar os olhos para sempre, eu quero deixar assim um rastro de bons exemplos. Eu acho que esse é o grande talento. Falar é fácil, né? Acontecer as coisas na vida da gente, que a gente possa passar para as pessoas, aí uma outra longa história. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar nesse seu canal aqui. Espero ter contado um pouquinho mais, né? Tem muita coisa. Ainda vou escrever um audiobook, né? Ainda vou gravar um audiobook ainda contando histórias, né? O que eu vi pelo rádio, pelo Brasil. Eu acho que vai ser legal e eu faço questão de entregar, se você puder ir depois ir publicando no seu YouTube. Oxe. Vai ser um prazer.